Bem-vindo ao nosso Pod Roça. Eu, Wanderson Belize, com Silvana Grelli. Hoje vamos bater um bate-papo aqui com Rodrigo Antônio Silva Araújo. Muito prazer, bem-vindo ao nosso Pod Roça. Prazer é meu. Primeiramente, quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui. Muito obrigado, Silvano. Obrigado, Landinho, tá? O que a gente puder fazer, esclarecer aqui, vou fazer de carinho, de coração. E o que não souber, a gente responde depois. Mas é isso aí, ô Rodrigo. Deixa eu te falar. Vamos falar um pouquinho como você, né? Você é agrônomo, né? Engenheiro Isso. agrônomo. Você também trabalha dentro de uma fazenda. Você é produtor de leite. Me fala assim, a importância do agrônomo para uma propriedade rural hoje da nossa região. Nós estamos falando aqui muito da zona da mata, que é uma região que nós estamos. Qual que seria a importância para o produtor ele tendo um agrônomo orientando ele dentro da propriedade? Silvana, primeiramente, assim, o que eu falo é porque o produtor, ele é muito desprovido de consultoria e assistência, né, na nossa região. Sim. Né? Hoje, para você ver, os prestadores de serviço plantam igual para todo mundo, diferente, independente do milho, independente da tecnologia do milho, né? Você tem milho aí que responde a mais adubação e tem milho que responde a menor adubação. O produtor olha o milho com maior preço, acha que é o melhor, mas dá pior nutrição, né? Então não vai responder. Então, isso o agrônomo ajuda nessa escolha desse material, a correta regulagem de plantadeira, pulverização de inseticida, herbicida. O produtor rural, ele tende a colocar mais quando não tem assistência, né? Uhum. Que é para, tipo assim, naquela antiga, né, colocar um pouco a mais para garantir o negócio. Acaba perdendo, né? Acaba perdendo. Então, e tem a outras partes também, de qual o adubo ideal, qual é a calagem ideal, né? Muitas vezes o produtor está lá fazendo um plantio, colocando aí seus 400 quilos de 8,28,16, né? Que vai dar 120 quilos de P2O, P2O5, 112, né? De P2O5, o N passa de 180, o potássio passa de 170, que é uma excelente adubação, né? Que com cobertura de 500, 600 quilos de um 30,0020. Só que ele não fez a calagem. Então, o que vai acontecer com esse solo? Esse solo não vai absorver todo aquele nitrogênio, potássio, principalmente o nitrogênio, né, e o fósforo. Não vai conseguir pegar isso para responder para a planta. Então, muitas vezes ele está gastando com adubo e não tendo a resposta de produção. Tá? Vou fazer uma pergunta assim. O que você vê, assim, por exemplo, nós temos órgãos, né, como Emater, que dão assistência. Assim, não é feito esse trabalho. Eu te falo, eu como produtora, eu nunca tive assistência. E isso no que você hoje vê, existe dentro lá da sua propriedade, existe assistência desses órgãos que são, né, que teriam que estar auxiliando o produtor nesse aspecto? Então, lá na fazenda, por ter uma nome maior lá na região, a gente tem sim a assistência da Emater, mas a gente queria que tivesse mais assistência, né? Hoje, de um órgão que trabalha com a gente já há 30 e tantos anos é o FV. A UFV com um projeto chamado PDPL. Então, é um órgão lá que é virado para capacitação de estudantes, né? Uhum. E eles fornecem agrônomo formado, zootecnista e veterinários. E os alunos treinam dentro da fazenda. Então, eles fazem, hoje, igual lá na nossa propriedade, a responsabilidade de coleta de solo é do pessoal do PDPL, ajuda na recomendação, ajuda na regulagem de máquina, e o parte de zootecnista ajuda na nutrição e os veterinários na parte reprodutiva. Então, assim, da parte, assim, de governo federal, assim, da parte de, assim, é da UFV, da universidade. Uma outra pergunta para você. Assim, uma coisa que a gente passa às vezes lá na fazenda, que o produtor deixa muito a desejar, é que assim, ele fica pensando que a semente é importante.
eles ficam muito preocupados assim, qual que semente você está plantando? Mas não esquecem desse processo anterior que é feito pelo agrônomo, que é realmente a análise, né, o preparo, né, e depois para realmente depois a escolha e o posterior, né, que é a adubação e depois também a parte de pulverização. Não, eu queria saber do Rodrigo o seguinte, Rodrigo, porque a gente tá no. A gente não está em linha reta, a gente não está no Paraná, mesmo na nossa região aqui. Você, como representa uma empresa, eu queria saber de você qual é a diferença, né? Porque no morro é um milho e na baixada é outro. Se você consegue passar isso pro produtor, ele entender. Que às vezes, eu não sei, às vezes do morro é mais barato, até sei. Da baixada é mais caro, aí o cara quer fazer o mais barato em tudo. Explica um pouquinho para mim isso aí. Então, o que acontece? Ó, eu tenho uma charge, uma foto bacana que muitas vezes eu mando para os meus produtores, na semente braquiária. Assim, tá falando um pouco de milho aqui, mas é da charge lá de semente braquiária. Mostra assim, lançamento de uma braquiária nova. Manejo de braquiária. Você vai pegar na fila aqui, você vai ter 2.000 produtores no lançamento da braquiária, que ele acha que é a solução, e no manejo da braquiária não tem ninguém. Então quer dizer o quê? Não adianta você ter a melhor semente que não é recomendada para aquele solo, para aquela cultura, para aquela região, né? Porque milho também tem muito de região. Altura, né? Altitude, temperatura, tudo, né? Eu tenho milhos que vão muito bem ali em Barbacena, que eu atendo. Região mais fria, né? Fria. E já fiz o plantio dele. E dentro da empresa da nacionalidade estava a região de Viçosa, né? Plantei, a produtividade foi totalmente diferente. Uma coisa de 20% menor do que lá. E tem milho que eu já vi na região de Viçosa, que é 650 metros, e lá, com 1.200, acho que é 1.200 metros de altitude, totalmente também que não respondeu. Então, assim, a gente tem isso, tem a altitude, luminosidade, temperatura, tem tudo, né? Tem tudo a ver. Se perguntando sobre aquela parte do solo, o solo, assim, muitas vezes para o agrônomo, o solo é um meio físico, sustentar a planta. E aí a gente faz a correção. Se a gente tiver um ano chuvoso, se tiver uma correção legal na parte de baixo, meio e no alto, você vai ter uma produtividade muito parecida, né? Mas com cada adubação, calagem diferente e tudo, né? A gente tem milhos hoje que é para solos novos, né? Você tem um solo ali que está formado de braquiária, formado de abertura de área. Então, mesmo você jogando o calagem no primeiro ano, vamos lá, pediu 4 toneladas. Mesmo você fazendo 4 toneladas, até esse calcário reagir, o solo destravar, o negócio, o primeiro ano não vai ser excelente. Então, assim, você tem um híbrido triplo, né? Simples e o duplo, né? Vamos pegar aqui o simples é o top. Eu falo que é vaca holandesa, é o que mais exige, mas é o que mais produz. A gente tem o triplo, que eu falo que é uma vaca girolanda, que ela produz muito leite, tem a rusticidade, né, que é uma 3/4, vamos dizer assim. Eu gosto muito do gato 3/4. O gato 3/4. E aí a gente tem o duplo, que é menos usado, é um pouco menor de tecnologia. Então, tipo assim, muitas vezes você tá lá, um produtor vai jogar 400 quilos de plantio e 500 quilos de cobertura no simples. Vai responder demais. Mas se você pegar um triplo, que é para uma abertura e tudo mais, se jogar essa adubação, ele não vai te produzir isso. Então vai ficar mais caro. Vai retardar. Mas também é o inverso. Se você pegar um simples e colocar numa área de abertura, ele vai produzir muito menos que um triplo. Não, e eu te falo uma coisa, né? Você tem lá a fazenda, você como agrônomo também, você faz a rotação de cultura lá? Faço a rotação de cultura. Hoje a gente está até implantando agora, antes eu fazia milho e feijão. Né? A gente está parando um pouco com feijão pelo fato da mão de obra mesmo, quantidade de mão de obra. Mas hoje a gente tá apostando no mix forrageiro. Esse mix é contemplado aí de 6 a 8 plantas diferentes, tem girassol, tem rosiziense, nabo forrageiro, cotalária, mileto. É um mix, né, de plantas de mono e de cotiledônia, que dá melhor. Ele serve para você fazer uma silagem depois, um pré-secado. Ele serve para você fazer deixar o gado pastejar ele, ou você deixa só para cobertura de solo mesmo. Você pode ensilar ele? Pode silar também.
Pode silar também. Então ele é o quê? Como ele tem uma variedade maior de semente, então vai formar o quê? Uma variedade maior de micologia, sistema radicular, cada um profundo, um mais profundo, um menos profundo. E aí você consegue, e ele dá muita massa, né? Agora, eu tô pensando em solo, né? Uhum. Se você falar assim, Rodrigo, quem na nossa região que é muito plantado? É milho nas águas e no safrinha feijão. Se você pensar assim, qual é a melhor rentabilidade por hectare? Ano, provavelmente milho e feijão. Milho e feijão. Mas nessa discrepância que a gente está tendo aí de chuva, né? Aham. De clima, e às vezes assim, o produtor também não consegue vender o feijão. E se ele fizer para ele e botar na boca do gado dele, às vezes vale mais a pena e ele tá fazendo a rotação de cultura. Porque ela tem dois cortes, esse mix. Esse mix você vem ali na colheita dele ali, né? Você corta, e aí depois você deixa, rebrota pro solo. Pro solo. Fazer um plantio direto, de Plantio repente? direto. Você colher ele que não entrar gado, você entra ele, faz com a siladeira mesmo, essa área tal, né? Como fosse uma braquiária. Braquiária, faz a silagem dela, e aí ela rebrota, vai ficar a cama pro gado, para a plantação, e faz o plantio direto. E rodou a cultura bem, né? Rodou a cultura bem. Agora, se você entrar com gado pastejando, dependendo do ano e o volume de gado, aí você vai ter que fazer a mesma preparo de solo do outro ano, porque deu uma compactada. Mas passar em siladeira não vai compactar e você trabalha bem. Aí anda bem. Vamos lá, Rodrigo. Como você vê o drone? Vou te falar a minha experiência. Como a nossa área é de morro, a maior parte é morro, né? A gente lá planta 50 hectares e eu tenho 20 hectares de linha reta e o restante é morro. E assim, cheio de empecilhos. Aquilo ali, aquela quina ali, aquela árvore ali, entendeu? Eu falei, não desisti, porque assim, só posso dia tal, não posso, a trazina não pode ser colocada. Como é que você vê na nossa região a efetividade do drone? Tá. O drone hoje, eu acho que vai ser uma ferramenta essencial, produtor. Vai, assim, já está dá mão de obra também, né? Mão de obra e tudo. A gente hoje não tem como um produtor ter um gafanhoto, que é aquele trator alto, 1 milhão e... Não, 2.200, um daquele. Tem como. Produtor, imagina você com 50 hectares com... Não nem anda. sobe o morro. Ele não anda, lá não vai andar, não, eu conheço a maquinário. Né? Mas lá é assim, o que acontece com o drone hoje? Ele tem essas coisas assim, de segurança dele, 3 metros 3 a 5 metros da árvore, ele não chega, tem os negócios. Mas no início eu também tive muito, que a gente planta café lá, eu tive muita dúvida sobre o drone. Como é que vai chegar? Vamos trabalhar aí com glifosato, 3 litros por hectare. Né? Como é que você vai trabalhar 3 litros por hectare? Como é que vai chegar? Vai cristalizar, sabe? No sol de 40 graus, né? Então, assim, eu tive muitas essas perguntas para mim, sabe? E com o tempo eu fui tirando isso de mim, né? Estudando e aprendendo. O drone, ele faz um movimento do ar diferente do pulverizador, né? Ele faz um movimento quando ele lança por causa da hélice, quando você vê, assim, se você pega e vê um helicóptero pousando perto de você, você percebe que ele faz uns vórtices. Ele gira. Ele concentra mais o produto. Não, ele gira. Então acontece, ele produto. chega em cima da planta e embaixo da planta. Ele Então, puxa muitas vezes, pra você ter ideia, um glifosato, a eficiência dele no drone é boa demais, é excelente, pelo fato que a gente tem um problema de guarda-chuva, né? Que é o problema de guarda-chuva? Você tem ali a folha e a sua daninha tá aqui. Como é que você chega nela se ele só faz assim? Faz efeito guarda-chuva. No drone, quando vem circular, ele joga pra cima. consegue pegar o negócio. Então, a aplicação melhorou muito. Antes ele usava um tipo de bico, tive muito problema de entupimento, que aí a gente não podia aplicar a trazina, aí não podia mesmo. Mas hoje já tem drone que faz? Já tem bico, né? O sistema de bico é diferente. Tá. Não, porque a pessoa falou para mim que não faria. Então, assim, eu fiquei receosa. Na área que a gente tem muito cipó. Isso. Aí é complicado. Aí o que acontece? Hoje, eu tenho muito problema de cipó em colheita na nossa região. Por causa de quê? Todo mundo trata o milho igual trata de silagem. Você entende comigo que de silagem, o cipó tá todo verde ainda, o cipó procura luz. Como tá todo tampado, ele tá ali parado aqui embaixo. Quando ele começa a secar, o que acontece? Começa a entrar a luz dentro da luminosidade. Aí o cipó sobe.
Sabe? Então, assim, e como a pessoa fez o herbicida igual da silagem, aí acontece, ele não usou nada para prevenção de semente no solo, de melhorar essa parte de eliminação de rasteira, sabe? Então, assim, Então, a pulverização para grão, ela é diferente da pulverização de fazer para silagem. Diferente. E aí, o que acontece? Então, não tem esse problema. O drone está prateando muito. Então, assim, produtores hoje de médio porte vão conseguir comprar. O problema é o treinamento da pessoa que vai usar. Operar, né? Pra você ter ideia, hoje um drone, vamos lá, T20, pelo que eu vi pela conversa aí, não pesquisei, tá em torno de 150 mil. Se você falar assim, Rodrigo, vou comprar um trator, o trator aí de 80 CV vai estar seus 250, mais o pulverizador de 30, né? Lógico que o trator vai usar. A velocidade é muito mais rápida do drone, Muito né? mais rápido, aplica mais. Então o drone, Tem para mim... economia também de produto, né? Pelo que ele Que a me gente escuta informou. falar aí. O que acontece, quando você está no drone, você tem o GPS, já está incluso, né? Você E já quando sabe você a tá, área, né? e quando você está no trator, assim, tem muita reaplicação, você tem muito problema que a gente chama de bordadura, né? Que na bordadura, assim, ele vem para poder aplicar, ele faz a manobra aplicando, a maioria das vezes, e volta a aplicar. Então, naquela parte de bordadura ali, na parte ali do virador, vamos dizer assim, falar melhor, chega a aplicar 3, 4 vezes a dose. No drone não vai ter esse problema. Você Né? já Então, perde ali, né? então vai ter economia. Então, ir para os lugares que a gente tá água mais morrado, a gente. O drone é mais do que a solução. E hoje os milhos estão puxando muito para tecnologia em produção e a sanidade está ficando um pouco para trás. Porque você não consegue andar nas duas coisas, né? Produção e sanidade. É igual, tipo assim, voltar lá no que a gente gosta de falar gado, né? Gado holandês. E gado girolando. Porque o pessoal, a maioria dos produtores prefere o girolando na nossa região pela rusticidade. Aceita desafio, né? Só que ela, vão lá, ela tem pico de tanto. Vamos dizer assim, nem pico. O pico da girolanda chega a ser até um pouco igual ou maior do holandês. Mas eu falo assim, persistência e lactação dos 305 dias, vamos dizer. Então, você pegar o final da lactação do holandês é maior porque mantém mais a média. Mesma coisa no milho. Hoje o milho a gente tem que fazer 3, 4, 5 aplicações de cigarrinha. Né? Você está entrando largata aí, mas hoje você tem que fazer a aplicação, hoje é umas coisas que respondem muito fungicida. Você vai lá no V8, V10. Né? Então, como é que a gente entra isso hoje com o trator? Dificílimo, né? Que vai entrar aí seus 2 metros de altura, 1,80 m de altura. Já vai amassar tudo. Então você faz o quê? O drone não tem esse problema. Né? E a cigarrinha hoje na nossa região virou realidade. Não, sem dúvida. Hoje a aplicação, hoje, assim, que a gente faz base hoje é 7, 14 e 21 dias de Você aplicação. faz 3 pulverizações. Usando biológico associado a inseticida convencional, sabe? Então, assim, então a gente está muito nessa negócio. Então, e é realidade nossa hoje. Então, se você tem um equipamento que te eleva, né, para você fazer aplicações num pré-pendoamento, sabe? Você fazer um foliar no pós-pendoamento, no enchimento de grão. Como é crucial, né? Como que a gente faz hoje um adubo foliar para enchimento de grão na nossa região? De jeito nenhum. Porque você não entra mais. Não mas com drone a gente consegue. Então, assim, e é uma tecnologia que está ficando barata. É uma tecnologia que está ficando acessível. Muito acessível. A nível técnico, você acha que a gente vai ter pessoas técnicas para poder estar trabalhando na fazenda? Que esse é um grande problema, né? É a questão do robô. É a questão do robô. Ô, Rodrigo, você tá me falando uma coisa lá que a gente não sabia, né? Que você falou na sua fazenda lá de São Antônio Maria, que é um cara fenomenal, né? O cara é fantástico. Que seu pai, que vocês vêm... São 3 irmãos, é isso? São 3 irmãos. Vocês vêm... Os 3 trabalham lá e... Isso, agrônomo e 2 veterinários. Então, é bem respaldado, né? Mas eu te falo assim, você acha que lá... Você já fechou o compost lá uma vez e tal. Isso. Eu queria saber se você pensa em botar um robô. Então, robô, a gente já visitamos algumas fazendas, fomos em São Paulo, já fomos uma fazenda aqui em Minas. Pesquisamos sobre robô, olhando. Hoje, ainda, eu não tenho não é para minha realidade. Mas eu imagino que daqui a 5, 6 anos possa ser minha realidade. Porque o robô hoje, se você pegar ele e fazer assim, Rodrigo, qual é a viabilidade econômica do robô quando estava estudando?
estudando sobre 3 robôs. Porque o mesmo técnico que ele tem um valor agregado grande, que ele é caro por ele ser técnico, ele tem que entender de programação, ele tem que entender de pneumático, que é tudo lá é negócio, ele tem que entender de muita coisa e ficar ali no celular disponível a qualquer momento que tem problema. Porque o animal vai ordenhar de 5, 7, 8 vezes, então não tem horário. 1 hora da manhã a vaca tá indo, tem vaca que tá indo 3 horas da manhã, tem vaca que tá indo 7 horas da manhã. Então você tem ordenha constante. Então ele fica. Entendi. E aí, para diluir o custo desse funcionário, a gente entende que 3 robôs fecha bem o custo. Só que o robô agora também está no mesmo processo do drone que a gente estava conversando agora há pouco. Já vem retrocedendo. Retrocedendo ainda o preço. Mas eu vejo que como hoje assim, né, está acontecendo, eu acho que o robô vai ser realidade. Vai ser realidade para muitas fazendas, muitas fazendas. Porque não tem como a gente se tornar sustentável hoje, porque a gente realmente tem uma crise de mão de obra na fazenda, que se realmente a gente não tecnificar. Isso que é o grande, né, desafio hoje da nossa região, porque é uma região de pequenos produtores, né, como sobreviver na atividade sem realmente tecnificar. Então, isso é complicado. Então o que acontece? Igual lá na minha região tem muito café. Você vê todo dia produtor parando de produzir café. Mas você acha que o café é pior que o leite? Que ele é um commodity, né? Você consegue segurar ele um tempo. Então, mas hoje, para você ter ideia, o café é de morro. Não estou falando café mecanizado, que A come mão de obra mecanizado, também. tudo diferente. Hoje uma máquina de café, uma pequena, quase para 70 funcionários, né? E aí o que acontece no café hoje? Foram 2 coisas. O emprego na cidade, oferta, muito. Então a pessoa prefere ter o trabalho Prefere ganhar ali, pouco na prefeitura, né? prefeitura A mãe prefeitura. é isso. Prefeitura do que ficar no sol quente, trabalhando, mesmo a rentabilidade sendo muito maior. E outra coisa que aconteceu com a gente, na nossa região, tô falando assim, Morro de Café, todo mundo, é um passivo, né, que eu sinto que o governo colocou pra gente, sabe? O governo colocou um passivo pra gente. O que acontece? Indiferente de política, né, de falar de presidente 1 ou 2, 3, não é, porque isso já vem de muito tempo, né? Sobre as bolsas. As Bolsa Família, depois virou. Bolsonaro, até esqueci o nome aqui. Que virou. Mas é o quê? Hoje Facilidade, né? não, hoje o funcionário que a gente quer contratar, porque a colheita de café é um período, né? 3, 4 Ele é meses. temporário. É temporário. A pessoa fala: só vou trabalhar para você se não assinar carteira. Aí E já tem vira um problema risco, né? Que aí, porque não perdeu O benefício. E aí, lá na minha fazenda, aí a gente não aceita. A gente não aceita. A gente contrata um médico, faz todo o negócio e tudo mais. Nossa, e isso está dificultando. Então, lá na propriedade do meu pai e do meu tio, que os dois mexem com café, a gente está reduzindo O café em o função... café do negócio. Preferimos produzir menos do que ter mais e cair no passivo de funcionário, né? que é um risco, porque vem a denúncia, e aí eles, né, aí vem a mídia que faz aquela coisa constrangedora que você está ali produzindo, né, dando emprego e tal, e aí considera que é escravo e não sabe que a pessoa mesmo que optou de não querer ser registrada. Isso é uma questão muito difícil dentro hoje, né, para se conseguir. Igual assim, a gente vê aí muito problema, porque assim, as mulheres recebem um benefício, elas não querem ficar mais numa propriedade rural. Então, elas querem, elas já têm o salário dela, então elas não precisam. Isso causa muita dificuldade de você conseguir reter o funcionário ali no âmbito, porque é um trabalho que a gente começa muito cedo, né? É o que a gente vê, né? E a atividade é realmente muito intensa. Então, nós até na Fazenda estamos estudando uma forma de como rever nossos horários e fazer turnos para que realmente a gente consiga readaptar a mão de obra. Para readaptar a mão de obra dentro do que é a expectativa deles, porque eles querem trabalhar no mesmo horário que se trabalha na cidade. A gente tem quebrado muita cabeça como vamos fazer isso. Hoje, alguns clientes que eu atendo, os maiores clientes, eles estão muito partindo para aquela questão de 12/36. Você trabalha em 2 turnos, né?
são 2 equipes, né? Uhum. Trabalha 12, 36. Então você consegue pegar ali 12 horas de carga horária e descansa 36, né? Que é um dia sim, um dia não, né? É, e, e aí a gente está conseguindo ter nessas fazendas maiores, está conseguindo fechar bem. Trabalhar com um turno sim, um turno não, tá conseguindo fechar bem, né? Mas porque, como você falou, a ordenha, qual que é a excelência da ordenha? Quando você chega perto do 12, né? É, Perto do 12. o Então, ideal é que ela seja de 12 em 12 horas, né? então assim, você acredita que a cama de composto também, ninguém nunca fala, mas a cama de composto também é perto do 12? Que é uma coisa que pouco se fala, né? É, pouco se fala, pouco se fala. Você revirar ela de 12 em 12 vezes. Não, 12 em 12 horas, né? Porque a cama é um ser vivo, né, do composto, né? Uhum. A cama é mais um ser vivo que você trouxe para dentro da propriedade. Então, lá, 12 é o que é que a gente quer. 3, 4 é um pouco mais complicado, mas muitas vezes é a realidade do produtor, virar a cama de 3, 4 vezes, né? Então, se a cama ela tá muito, eu falo até assim, com todo produtor, o que é para a cama, para você reativar ela, para você esquentar ela, você roda mais vezes ou menos vezes, Não né? sei te responder, porque a Menos, não? gente. Não, Roda menos. mais, Mais? Mas Vai mais. ser esquentado, roda mais. Porque aí Então, você joga mais então oxigênio. de 8 em 8 horas seria ideal. Aí você joga, não, depende. Tipo assim, eu tô com uma cama lá que ela tá batendo, que eu queria dela 45 graus, de 40 a 45 graus. E ela tá lá com seus 30. E ainda na nossa região aqui, conseguir serragem no tempo das águas é um problema, porque todos os eucaliptos são colhidos em montanhas. Então o caminhão não consegue lá buscar o eucalipto. Então, se não consegue colar o eucalipto, o pessoal não consegue fazer a maravilha, não pode serragem, né? Então, assim, aí muitas vezes sua cama tá ali com 30 graus. Qual que é uma manejo que você pode fazer? No lugar de 2 rodadas, você passa para 3. Você joga mais oxigênio, mais bactéria, maior fermentação, maior liberação de calor, né? E além de aumentar também a ventilação. Quando você quer esfriar a cama tá lá com seus 70, 65 graus, tal, vaca 55, vaca tá com dificuldade de deitar, o que a gente faz? Principalmente quando a cama é nova, acontece muito isso, você tem muito carbono e pouco nitrogênio. Ela chega a se esquentar bem. Aí você roda menos. Que aí você faz um ambiente mais anaeróbico. Movimenta menos. O ambiente mais anaeróbico, a fermentação é menor, então produz menos calor, né? E aí a cama, ela esfria. Isso influencia no leite? Sim, influencia muito por causa de quê? A vaca tá lá no ambiente, ela tem que deitar. E a vaca, eu falo com ela que ela é uma máquina de calor, né? A vaca, pra você ter ideia, eu falo assim, o que é uma vaca holandesa no conforto térmico? Você já imaginou qual é a temperatura? não sei te dizer. Pode. 35? 3 a 8 graus. É? Na vaca holandesa. É esse mesmo. Então, tipo assim, vamos dizer, então assim, se você coloca numa cama a 55 graus, essa vaca, além de, da hora que ela tá fazendo a fermentação ruminal dela para produção de leite, e ela tá liberando calor nessa fermentação, porque eu falo que a gente não nutre vaca, a gente já nutre bactéria. Então, assim, tá formando e ela tá fazendo a liberação de calor, a cama também tá quente. Então, no composto também tem o problema do estresse térmico. Tem problema de estresse térmico, tem muito problema de estresse térmico. Hoje, sim, a cama mal manejada tem muito problema. Você fechou lá o seu composto. O que você acha que foi crucial de você abrir de novo? Nos primeiros anos foi um casamento. Um casamento, assim, muito top. Lua de mel, né? Falou de mel, falou de mel. Muito top. Por causa de quê? A cama tava boa, você tinha temperatura de 3 a 5 graus abaixo do externo. Então, para uma vaca holandesa, era uma máquina de prenhar. A vaca prenhou, Del caiu, média de leite subiu. Tá resumido, né? Resumindo, é isso mesmo. Então, o que acontece? Só que o solo vem saturando. Porque no composto a gente tem o dreno, né? Vamos dizer que drena um pouco pelo solo. E a maioria a gente tira por ventilação forçada. Só que, o que é o cross ventilation, né? Ali não era nem o cross ventilation, ali era o turno de vento, né? Cross ventilation é quando você faz na lateral do galpão e o turno de vento quando você faz nas extremidades do galpão. O que acontece lá? A gente passava um vento, 3 metros por segundo, 2,5 metros por segundo, e ele passava pela uma placa que umedecia esse ar.
Pra poder baixar a temperatura. Baixava a temperatura. A água, ela quer evaporar. Então, assim, eu falo que a água nasceu para evaporar. Então, é igual a gente quando sai da piscina, para explicar, assim, o pessoal entender. Você pula na piscina. Então, no dia quente, 40 graus, você sai. Você tá sentindo calor. Passa um vento, o que acontece com você? Você sente frio. Você sente frio. Então, era a mesma questão. Então, a água tirava calor do ambiente, tirava calor ali, Mas trazia do umidade. ar, para poder evaporar. É. E aí, o ar que passava, o ar era frio. Só que esse ar, ele tava ali com 87, 88, 90 Nossa, a umidade de é lá umidade no carro. relativa do ar. De umidade. Então, tipo assim, só tinha capacidade de 10. Né? Então, assim, então era muito difícil tirar o ar, ao tirar A a umidade. umidade da cama E aí pela transferência de convento, né? Porque dentro do turno de vento a gente conta a velocidade de quantas vezes que o ar é trocado por minuto, vamos dizer assim. Então, mesmo aumentando essa frequência, a capacidade era muito pouca. Então, o que funcionava mais nessa secar era a drenagem. O solo saturava. Então, assim, o solo saturou, então só ficava o poder do vento úmido tirar a umidade. Não saía de nenhum. Não saía. Então, aí o que aconteceu foi que a gente resolveu abrir o galpão. A reprodução deu uma baixada, um pouco. Mas, média, você acha que com ele. Não sei como é que maneja, né? Mas vamos falar assim. Se tiver uma solução, vamos falar assim, ele vale muito a pena. Problema de mosca, essas coisas, você não teve Não mais, né? tem, não tem. Mas a gente teve 2 casos de problema. Uma coisa, como você não consegue manejar a cama, só a mastite sobe. Então, vá com mastite, febre e tudo mais, leite cai, quando você pega a média não sobe tanto. Tá? No, como eu falei, no primeiro ano, minha média chegou a 33, 34, Nossa. em 2 ordenhas. Né? 2 ordenhas. Não, E mas hoje, provavelmente, vamos falar de quantas vacas você tem. Quer falar média, mas quantas vacas tem lá? nesse composto era 80 vacas. E o total? O total hoje 340 vacas. É muita média, tá? Hoje, não, aí hoje a nossa média é um pouco menor, 30, né? Vamos dizer assim, 28 águas, 31, 32 seca, né? Que é E onde agora? pare mais, né? Então, assim, estaria mais essa média. Mas aí do composto, o que acontece? Tivemos 2 problemas. Um, que é esse da mastite, né? Aumento. E o segundo problema que eu tive, foi até um cliente amigo nosso, problema respiratório. Para trocar o calor pela boca. Não, pulmonar mesmo. De ficar batendo. Por que não? Não, por causa da umidade. A umidade, porque ele só respirava A umidade. a umidade. Pneumonia. Pneumonia Problema dava com é- muito mais frequência. É porque Com muito mais gelado. frequência. Não, é muita Ela tá acostumada umidade. com o tempo, mas não o tempo inteiro, assim, né? Isso é uma opinião minha e do produtor. Alguma ou outra deu, a gente não levou todas para fazer que deu e fizemos a pulmonar. Né? Então, poderia ter sido algum outro tipo de contaminação que nós fizemos e não foi o ar úmido. Mas como foi uma quantidade um pouco maior de animal, a gente deduziu. Mas Era uma deficiência. não poderia dar certeza, mas as vacas começam com efizema, começam a produzir menos leite. Por que a vaca que dava pico de 46, dava pico de 48, ela tá fechando da mesma dieta com pico de 36? Aí começou a criar essas Dúvidas. essas né? dúvidas. Eu falo que para mim, no meu manejo, abrir foi o melhor momento. Não, assim, tem Foi a melhor coisa. experiências que a gente, né, tem na fazenda que realmente é complicado, que nós também passamos por vários desafios, né? Nós começamos com um pouquinho leite, tirávamos, né, era leite a passo, e depois fizemos a primeira, na verdade, a primeira cama que nós fizemos era assim, totalmente improvisada, compramos 4 vacas, né? Tirávamos 80 litros, compramos 4 vacas, dava 120, né? Aí descobrimos que realmente tínhamos que mudar o gado todo e começar toda uma história, Mas né? antes a gente fez comida Comida. para poder receber. Senão não tem como, o leite entra pela boca. E Você aí ficou com depois 4, foram foi feitos os freestyles e tudo. Então, assim, foi realmente um desafio. E você vai descobrindo, cada manejo tem seus problemas, né, gente? Ao longo do decorrer da atividade, você vai vendo quais as dificuldades você vai passando. E nem todo projeto maravilhoso quer dizer que ele vai dar certo, né? É realmente sempre um eterno ensaio para gente. O que a gente estava conversando antes é que você me falou. Queria que você falasse aí sobre o composto e o freestyle, que você tem os dois. Aham. Na fazenda, qual é o mais funcional?
Ó, hoje, na minha realidade, na minha fazenda, é o composto. Né? Hoje, se eu for ampliar, vou ampliar em composto. Né? Por quê? Dentro do meu manejo. Né? Agora, se perguntar, Rodrigo, qual que é melhor? Freestyle ou composto? Os dois são ouro. Os dois é conforto ouro. Os dois, bem manejado, os dois funcionam muito bem. Né? Então, dentro da minha realidade, em manejo, eu consegui muito mais mecanizar dentro do composto do que no freestyle. E essa parte, quando você mecaniza, você diminui o custo de mão de obra. De mão de obra. O que acontece? Você começa a ter ali uma eficiência melhor da mão de obra, né? Que é um conjunto homem-máquina, né? Então você consegue fazer com muito mais qualidade. Né? Aquilo que a gente conversou anteriormente, que é uma coisa importante, o produtor às vezes não visa muito isso, a questão do custo né, de mão de obra, a sua propriedade lá, sua, de seu pai, vocês hoje têm, a nível de reportagem, um custo mais, litro de leite mais barato. Como é que você... Chegaram nisso. Isso. Né? Como é que foi para se chegar nisso? Qual a história disso? Então, a história é assim: a gente hoje tem entre 800 e 900 litros de leite por homem. Né? A gente fala muito nisso na fazenda, quantos litros de leite por homem. O que aconteceu? A gente começou a fazer o quê? Que foi melhora na qualidade dos funcionários, foi mecanizar. Porque diminuiu muito o trabalho braçal também. Né? Então eu consigo fazer um manejo com menos gente pela mecanização. Então eu vejo que a gente conseguiu isso pela mecanização. Tá? Eu faço alguns projetos de composto. Eu falo assim, ó, primeira coisa que eu faço no projeto é a vaca. Eu não quero saber do produtor, do dono. O primeiro projeto que eu faço é vaca. Quanto que ela anda menos para chegar dentro da ordenha? Quanto ela anda menos para chegar na sala de banho? Quanto que ela anda menos para poder se alimentar, né? Então, tipo assim, coloco coxo d'água muito perto delas, coloco comida, né? Tudo assim. Para quê? Isso diminui, quando a vaca menos anda, menor andar, mais leite vai dar. Né? Mais leite vai dar. Mais negócio. E depois, o segundo ponto que eu olho, operacional. Que aí inclui máquina, funcionário, né? Quanto que esse trator vai rodar menos, quanto esse trator vai precisar forçar menos a embreagem, quanto que ele vai estressar menos o animal, né? E aí depois, no final, que eu auxiliei esses dois, eu mostro pro produtor, né? Eu acho que muitas vezes o produtor, eu quero que minha vaca passe por ali. Mas eu vou andar 300, 500 metros a mais. 300, 500 a mais, eles falam hoje em literatura, é menos 1 litro de leite na média. Né? Aí você pensa aí, né? Então, assim, tudo você muda, né? É por isso que quando você começa no freestyle, você vai fazendo os puxadinhos, né? Que tem que ficar cada vez mais perto. Mais perto. Porque aí você e lá na fazenda são vários puxadinhos. A aldeia no meio, um de lá, outro de cá, outro de cá. Mas ela anda pouco. Ela sai, vai resfriar, entra na ordenha e volta. Então, a trajetória dela é muito rápida. Né? Igual você me falou, eu não sabia. Você tem 3 salas de ordenha. Você achou que ficou mais fácil assim? Então, é o manejo, né? O manejo eu consigo hoje, a gente fala que até 5 conjuntos, né, com extrator, você consegue manejar a sala de ordenha com uma pessoa no fosso, né? Você vai para 7, 8 conjuntos, 2 pessoas, né? E se você não tiver o extrator, esse número até extrapola mais, né? O que acontece? O meu primeiro freestyle foi feito, ele tá mais ou menos uns 400 metros do composto. Então, aí já teria que ser duas salas, Já né? tá longe do outro. E isso aí já... Mas todo meu freestyle lá é puxadinho também. Eu tenho 4 lotes dentro do freestyle, 4 construções totalmente diferentes uma da outra. Fui melhorando, então diferente. Sim. Né? E ali tem uma sala de ordenha. E dentro do composto, eu tenho um composto de 25 metros de distância um do outro. Sem colocar... Sem a pista de manejo, eles estão ali 3 metros de distância do outro. E eu trabalho com 2 salas de ordenha. Né? Eu sou muito isso por causa do funcionário que trabalha ali. Quando você tem 3 pessoas dentro de uma sala de ordenha, se ocorre um surto de mastite, você cobra de quem?
É, e você tem uma coisa boa lá, né? Tipo assim, as novilhas primíparas, ela pode ser separada por lote também, né? No seu caso lá. Que É, é fantástico, né? Isso, é, né? eu separo por lote. Mas uma das vantagens do composto é isso. Dentro do freestyle, você tem que ter o lote obrigatório de primíparas É, e obrigatório de vacas. Uhum, Porque a cama são tamanhos diferentes, sim. né? Dentro do composto não é. É cama livre. Então, dentro do composto, você pode colocar uma vaca de 750 quilos, 700 quilos, com uma novilha de 550. É Você porque tendo espaço de coxo, não tem disputa, né? Então é tranquilo. Mas o ideal, assim, eu gosto muito de fazer dentro do composto o lote é, pós-parto, né? E aí dentro dele entra novilha e vacas. Uhum. As vacas ali também estão ainda naquele processo de aleitamento. aleitamento e tudo mais. Então, assim, elas não disputam muito coxo, porque, né, acabou de parir, a coisa toda. E depois tem o lote 1, lote 2, e vai sequência. E dentro desse lote pós-parto, eu gosto muito de manter as novilhas. Porque como as vacas maiores também estão meio que debilitadas pós-parição, acaba não tendo muita competitividade. Então ajuda bem. Ô, Rodrigo, você falou uma coisa que assim, a gente vai voltar até a fazer na fazenda agora. O grão úmido, que é o nome mais popular. Você acha que ele tem um efeito, igual a safrinha, a safra não foi maravilhosa, menos para nós não foi assim, foi linda, foi assim, não foi. Aham. Você acha que o produtor vai conseguir, fazendo o grão úmido, acertar mais o amido na sua silagem? Então, o que acontece, ó. A gente hoje, né, a tecnologia do grão úmido, ela vem, vou falar em quatro, porque na verdade são cinco. Só que aí no Brasil tem uma que não é feita, né? O grão úmido a gente fala que existe o grão úmido, existe o grão reidratado, que é quando você compra de terceiro o milho reidrata. A gente tem o snap leite e tem o top leite, né? O snap é a silagem da espiga e o top leite é quando você não tem uma automotriz, você corta o mais alto que você pode. Que aí você pega ali abaixo da espiga e a parte acima da espiga. A gente chama de top leite. Você pode cortar ele todo mas aí na automotriz, né? Não, não. Algumas máquinas hoje tem aí de mercado aí aquelas frontais. A RO, a JF Se a gente fizer tem. com aquela marca de uma linha que é a JF 120, mais ou menos, a gente consegue fazer isso? Então, depende muito do seu milho. Se você tiver um milho lá, imagina um milho com 1,60 de espigamento. Você não consegue fazer. Sim. Se você tiver alto, você deixar de secar, você consegue. Não, não, não. Você não consegue. Você vai pegar muita parte de planta, Muita massa. muita massa, né? Aí você faz um efeito de diluição muito grande. E o que vai ser a fibra ali muito ruim, né? Porque ela secou, né? Aí na hora de você tirar, ele vai dar problema. E aí você tem que reidratar, acontece muita coisa. Então, assim, hoje eu vejo essa atividade do Snap Leite para maiores produtores. O Top Leite já vi para médios produtores, né? E aquela que eu falei que ainda no Brasil não tem é a Air Leite. Tem uma máquina lá nos Estados Unidos que ela tira a palha da espiga, só faz a silagem do milho e do sabuco, Nossa. né? Então, assim, vamos falar do grão úmido, assim. O grão úmido hoje é fenômeno. Eu acho que todo produtor rural de corte ou leite, corte confinamento e leite, né, vaca lactação, novilhas, novilhas, vaca seca, pré-parto. Eu acho, assim, uma tecnologia fenomenal. Imagina você pegar o milho, incluir no fubá, moer, incluir 30% de água, né? E depois, na hora de fazer a dieta, trocar 1 para 1. 1 quilo daquela papa úmida equivale a 1 quilo Raça. de fubá seco. Aí, Rodrigo, por que isso acontece? Nosso milho, ele veio de milho paiol. Muitas pessoas vão falar assim, vai concordar, quem já viveu mais na roça. Eu sei o que Você é é o da época paiol. do paiol. Eu É. sou da época do paiol, eu tenho um machucado que eu fiquei debaixo do paiol e caiu a ferramenta que não tem cabelo até hoje. Eu sou da época do paiol. E aí, o que seu pai falava? Milho bom é milho vermelho, Uhum. que é o milho que dava menos caruncho. Por que eu tô falando desse milho? É porque a nossa base genética tá ali. A base genética do milho brasileiro é o milho paiol, Foi onde tudo começou. onde tudo começou. Então, o nosso milho é espaço vitro muito, muito forte. É um milho difícil de digestibilidade. A gente fala que milho aí tem aqui seus 60%, 70% de digestibilidade, né? Quando a gente vai pro grão úmido, se ficar 6 meses, vai para 90 e poucos por cento de digestibilidade. Então você percebe que você está dando 1 quilo de
fubá seco e 1 quilo de grão úmido é a equivalência. Então, muitas vezes, né, pode a digestibilidade dele ser melhor, por causa que a gente tem um problema no Brasil também de moer o fubá grosso, né? A gente tende a peneira dar problema continuar moendo, coloca a peneira um pouco maior para poder render. Andar rápido. Então, muitas vezes, estou falando o milho, como eu vou te falar, um fubá de milho muito bem processado, ele vai ter, que eu te falei, 60, 70. Eu não estou falando se você processar ele menos, essa digestibilidade vai cair ainda. Então, você tem um grão reidratado ou um grão úmido, a digestibilidade aumentou, então você tem uma digestibilidade maior. Então, muitas vezes, quando você entra com um grão úmido 1 para 1, sobe leite, aumenta a produtividade. E só com 30% de água lá dentro. Só que eu falo assim, Rodrigo, então quanto abaixo de custo? Eu falo assim, não abaixo de 30%. Porque você tem 2 custos ali. Você tem que moer, não também você teria que moer. Mas você tem que armazenar, lona, socar, mão de obra, tempo, né? Mas ele cresce, né? Bom, uma das coisas que eu falo que mais que o grão úmido pega da gente é que uma fazenda de leite ter isso é muito difícil. É giro, né? Capital de giro. Capital de giro. Então, tipo assim, vamos lá, assim, o milho, você vai ter lá 90 dias, que é um tempo já bacana de armazenamento. Imagina que você tem que comprar o milho 2 vezes a mais dentro daquele mês a gente deixa para 90 dias. Você vai ter que comprar ali, tipo assim, no mínimo, 2 vezes o milho naquele mês. Então, e deixar armazenado aquele capital de giro seu para 90 dias, né? Então, assim, esse para mim é o maior custo dessa tecnologia, é o maior custo. A pessoa fala assim, com 21 dias pode abrir. Pode abrir, mas você tem que usar 1,3 kg, não 1 kg. Para poder converter. Por causa de quê? Com 21 dias, não houve aumento significativo da digestibilidade. Não vai passar direto. Se você colocar 1 kg de fubá, de grão úmido de 21 dias, é equivalente a 700 gramas. Não vai fazer tanto efeito. Mas por que você pode abrir com de 21 dias? Porque a fermentação já ocorreu, os ácidos estão lá, a massa não vai apodrecer, ela não vai deteriorar. Então, por isso que muitas vezes eu abro com 21 dias. Mas eu falo assim, para mim... O ideal é 90 dias. Para mim, no mínimo, acima de 50. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rodrigo. Eu entendi. O fubá, ele mais fino, ele seria melhor para a parte de moagem. Você moer ele de forma mais fina é melhor? Melhor. Do que ele grosso. Muito melhor pelo fato de que quando a gente tem uma vaca de alta lactação alta, o que a gente tem aquele negócio chamado taxa de passagem, que todo mundo já escutou, né? Taxa de passagem. Então, sua taxa de passagem aumenta tanto que aí quando você vai nas fezes, as suas fezes é amarela e cheio de pontinho, né? É um verde amarelado, vamos dizer assim. E cheio de pontinho amarelinho. Todo aquele ali é o amido que não foi digerido. Que não foi absorvido. Não foi absorvido. Então, o que acontece? Quando você faz a dieta com grão úmido, você percebe que a fezes é escura, pro lado de preto. Porque o que dá a coloração da fezes verde clara? É o amido que passou. Segura. Que passou nas fezes. Sem ser absorvido. Sem ser absorvido. Então, tipo assim, então você percebe que a fezes ali é um pouco mais escura por causa de quê? Porque o amido foi muito mais bem aproveitado. Né? Então, assim, para mim é a tecnologia que vai. Hoje a gente está... mercado é muito complicado, né? Eu imaginava milho a R$100. O milho, ele... Eu imaginava por causa da seca. A seca não só foi regional nossa, foi no centro-oeste. Chuvas demais no Paraná, Rio Grande do Sul também, que não produziu. Né? Então eu imaginei o milho a mais caro. Tive uma grande surpresa de milho chegar, que provavelmente hoje é R$65 colocado na nossa região. Baixou bastante. Né? Baixou bastante. Então imagina você pegar um milho de 65 e tirar mais 20% de custo dele. Ajuda demais. Então, quando você entra desse milho dentro da sua dieta, ele já baixa o custo da sua dieta. Que é o fundamental. É fundamental. Rodrigo, queria te agradecer pela sua vinda aqui hoje. Foi um prazer. Mandar um abraço pro seu pai, que na verdade é o percussor de toda a história. Entendeu? Ele é o cara que fez lá andar fazendo e tal. Mas eu queria que nesse momento do leite que a gente vive, que você, produtor, sabe que é um momento... Vou falar nem difícil foi até péssimo. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para os produtores, que você que é agrônomo, sua visão, um papo pro produtor hoje. O que eu falei pro produtor hoje, tecnologia não é custo, tecnologia é renda, que gera mais, né? Eficiência,
né? Eficiência sempre, procurar sempre melhor eficiência, na mão de obra, na produtividade. Meu pai fala uma coisa muito comigo. Rodrigo, a gente está num lugar que é complicado. A gente não está no Rio Grande do Sul, a gente não está em Caça, a gente não está no Centro-Oeste. Então, eu tenho que produzir muito que eu tenho pequenas áreas picadas, eu tenho que produzir muito naquela área. Então, hoje, meu pai fala sempre assim, eu tenho que ser mais eficiente do que o cara do Centro-Oeste. Eu tenho que produzir mais que o cara do Centro-Oeste para diluir meus custos, né? É uma região desafiadora. É uma desafiadora. Então, assim, o que eu passo é isso, trabalhar sempre na tecnologia com eficiência, né? Uma das coisas que vocês falaram que eu gostei muito, que o Vandinho falou, foi que quando começou a atividade leiteira, a comida já estava pronta. Não foi crucial. Entenda que hoje 95 dos produtores compram a vaca de 35 litros de leite e não tem um pé de capim para poder dar para ela. Não, mas isso a gente vê na nossa região, que as pessoas tiram leite e não tem capim. Não, tem capim. Para poder É isso. para o seu animal, né? A gente não está falando nem de uma nutrição, né, mais adequada, que seria, sei lá, ele não tem capim. Não tem capim. Então, isso que assim, às vezes dá, né, aperto no coração para a gente, né, não tá aí realmente tendo uma vida mais confortável na produção de leite, porque as pessoas não se preocupam, os produtores não se preocupam com essa parte, né, importante da produção de leite, que é a comida. Por isso que eu falo assim, quando eu falei da eficiência. O produtor, ele compra vaca de 25 mil, mas não tem coragem de plantar um hectare de milho de 7 mil. Então, e aquela vaca, ela necessita da silagem. Uma vaca de altíssima produção, a gente tem um capiaçu que evoluiu muito. Para pequena propriedade, é excelente. Recria, lote 2 e 3, fibra. É uma tecnologia que, se usar, é excelente. Mas nada vai substituir ainda, na minha visão, a silagem de milho para alta produtividade. Né? Tivemos aqui com o Rodrigo Antônio Silva Araújo. Muito obrigado pela vinda. Foi um prazer te receber. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. Tá.